Bom dia, aluninhos! Tudo bem com vocês? Hoje iremos aí ver na nossa terceira aula de Química Orgânica a função orgânica aldeído, ok? Uma função oxigenada aí, certo? Então vamos lá. Os aldeídos, gente, eles não são nada mais nada menos do que um carbono primário com uma dupla ligação em um oxigênio, uma dupla O, né? Aqui, ó, que esse carinha aqui, que a gente chama de carbonila, certo? Contém um carbono com dupla com oxigênio, ok? Eles são representados de uma maneira mais simplificada, né, nas cadeias carbônicas como um CHO, CHO, certo? Que aqui é o CHO, certo? E, gente, eu coloquei em negrito aqui que ele é primário, porque aqui, tá vendo que aqui tem o radical e aqui já não tem o hidrogênio? É porque é a extremidade da cadeia, ok? E isso é importante porque se não for assim, é outra função, é uma cetona aí já é outra coisa, certo? Então, tem que sempre lembrar disso, ok? Aqui eu coloquei dois aldeídos de exemplo, né? O cinemaldeído, que é o responsável pelo aroma de canela, né? E obtido pela casca seca de uma árvore, ok? E o benzaldeído é o aldeído benzoico, né? Ele é encontrado em amêndoas amargas, né? Tanto que ele tem um cheiro característico de amêndoas amargas e obtido pela destilação de fontes naturais e produzido sinteticamente, ok? Ele é um flavorizante, ou seja, que dá sabor, né? Tanto que flavor em inglês é sabor, né? E também é utilizado em fragrâncias e perfumes devido ao seu cheiro de amêndoas amargas, ok? Agora vamos para a sua nomenclatura, ok? Essa aqui é a nomenclatura oficial e UPAC, né? Que é o de sempre, né? Substituintes, prefixo, infixo, sufixo, certo? Os substituintes são os radicais, o prefixo é a quantidade de carbonos, o infixo é o tipo de ligação entre os carbonos, né? Simples, an, dupla en, tripla in. E o sufixo dos aldeídos é al, né? Aldeído, al, faz decorar, ok? Aqui eu trouxe dois exemplos de dois aldeídos para a gente nomear, certo? Aqui o primeiro ele é mais simples, né? Então vamos lá. Não tem nenhum substituinte, né? Não tem nenhum radical. E vamos começar pelo prefixo. Quantidade de carbonos. Um, dois, três. Três carbonos próprio. Somente ligações simples entre carbonos, né? Não tem nenhuma dupla ou tripla. E ele é um aldeído, aqui ó, carbono primário na extremidade da cadeia, ligado com dupla O ao oxigênio, que tanto que tem aqui um hidrogênio aqui, tá bom? Se tiver um OH ao invés desse hidrogênio, já é outra função, tá? Aí já é um ácido carboxílico, é outra coisa, tá bom? E como ele é um aldeído, prefixo al, sufixo al, ok? Propanal vai ser o nome desse carinha, certo? E aqui nós temos mais uma molécula um pouco mais complexa, né? E a primeira regra que a gente tem que, que a gente seguir quando tem uma função é que a numeração da cadeia, ela sempre vai começar pela função, gente. A função sempre vai ter prioridade, tá? Na numeração da cadeia, ok? Então vamos começar aqui, ó, que tem um show, né? O aldeído. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui tem que tomar um pouco de cuidado, que eu mesmo errei quando fui fazer o slide, certo? Que aqui, opa, aqui eu vou até deixar, ó, esse apontador a laser. Aqui a gente tem, gente, um C2H5, então a cadeia ela continua mais dois carbonos para baixo, e não um só, né? Aqui ela só continua um carbono. Então, como a cadeia principal tem que ser a maior possível, a gente vai daqui até aqui, ó, nesses dois carbonos, que seriam o 6 e o 7. Sim, se ela aparece aqui, daí ela teria 6 carbonos na cadeia principal, mas como ela vem para cá, ela tem 7, então aqui que tá certo, ok? Aqui nós temos dois radicais metil, ó, certinho. E, gente, uma outra coisa importante é que a ligação dupla ou tripla, né, em saturação, ela tem que sempre estar na cadeia principal, certo? Se ela não estiver na cadeia principal, daí muito provavelmente está errado a numeração, ok? Então, primeiramente, os substituintes, né, radicais. Colocar os radicais em ordem alfabética, né, se tiver mais de um. É diferente no caso, né? Aqui nesse caso são dois metil, ok? Um no carbono 4 no carbono 5. Então 4,5 dimetil, o di, porque são dois, né? Aí a gente tem que colocar hífen, porque quando tem H no prefixo, tem que pôr um hífen, né? Hepta, que são 7 carbonos na cadeia principal. Esse A, gente, ele não tá
na regra, mas a gente põe para melhorar a sonoridade aqui da palavra, ok? Aqui eu esqueci de mudar para 7, mas são 7 carbonos na cadeia principal, tá? Não são 6. Se fosse 6 seria hexa, né? Mas como é 7 é hepta. E há uma ligação dupla no carbono 4 aqui, ó, como vocês podem ver. Que é, aí fica em, né? 4 em, tem que numerar a ligação dupla, certo? Em e aldeído al, ok? Então 4,5 de metil hepta 4 enal, certo? Só tomar um golinho de água, beleza? E aqui, como eu já falei anteriormente, né? Para não confunda, né? Aldeídos e cetonas, ok? O aldeído, ele está na extremidade da cadeia, né? Carbonila na extremidade da cadeia. A acetona é uma carbonila no meio da cadeia. Tanto que tem dois radicais aqui, ó. Certo? Que podem ser carbono, pode ser... Não, não que são carbonos, né? Mas é o que é o resto da cadeia, praticamente. Ok? Então, passou nomenclatura semi-sistemática ou usual agora, tá? Que é o nome de origem histórica para o número de carbonos mais aldeído. Esse nome de origem histórica, gente, ele pode ser propriedade, local de obtenção, ou mesmo homenagear seu descobridor, certo? Mas o aldeído, certo? Tudo junto. Aqui temos o formaldeído, o acetaldeído e o benzaldeído, né? O benzaldeído é justamente porque ele tem um anel benzênico aqui, aqui, certo? Então tem um benzeno aqui, né? Então benzaldeído, que tem um aldeído aqui também. Esse aqui, gente, ele é chamado de formaldeído, o que tem um carbono só, porque o forme, né, que significa um carbono, né, que é uma maneira usual, semi-sistemática, de falar que algo tem um carbono, ele vem do ácido fórmico. E esse ácido fórmico é um ácido carboxílico, que é uma outra função, que só tem um carbono, certo? E esse ácido ele é encontrado no veneno das formigas, do latim formica, né? Então por isso que ele é forme, né? Que vem de formiga, certinho? Então, formaldeído. Aqui temos o acetaldeído também, né? Que a 7 também vem de dois carbonos, né? No mesmo que o forme vem de um carbono, a 7 vem de dois, certinho? E o benzaldeído, como eu já falei, ok? Agora, gente, para algumas das propriedades dos aldeídos, certo? Eles têm essa capacidade de sofrer oxidação e se transformarem em um ácido carboxílico, que é essa outra funçãozinha aqui, ó, em que tem uma carbonila ligada a uma hidroxila. Então, carbonila mais hidroxila, carboxila. Isso aqui é uma carboxila, certo? E tá na extremidade da cadeia, claro, porque o carbono só faz quatro ligações, certo? Se fizesse cinco, daí poderia ir para lá, daí não teria, daí seria um problema, tá bom? Aqui, gente, eu tenho uma reação de oxidação de uma aldeída que o etanol, né, et dois carbonos, são ligações simples, e aldeído, certo? E aqui ele está oxidando, né, ganhando aqui um oxigênio pelo um agente oxidante, aqui, e virando o ácido etanóico, né? Que, como já falei, aqui tem um ácido. Gente, a única coisa que muda essas duas moléculas é que ele ganha um oxigênio aqui junto com o hidrogênio, certo? O hidrogênio vira uma hidroxila. Aqui, ó. O hidrogênio H vira uma hidroxila OH. Certo? Você pode ver que é a mesma molécula. A única coisa que muda é que tem um O, esse O aqui, ele vem pra cá. Daí fica esse OH aqui. Que daí é um ácido, né? Ou mais um aldeído, outra coisa. Tanto que é por isso que o vinagre não, não, desculpa. Que o álcool vira vinagre, né? Isso a gente vai falar um pouquinho mais na aula de ácido carboxílico mesmo, né? Que acho que é daqui duas aulinhas, certo? De química orgânica. E, gente, essa propriedade também, ela dá uma possibilidade para mais um tipo de nomenclatura. Nomenclatura sistemática, usar o 2, né? Que é o nome do ácido carboxílico que ele pode formar, só mudando o ácido por aldeído, ok? Aqui nesse caso, o etanol ele pode ser o aldeído acético, porque o ácido que ele forma é justamente o ácido acético na hora que ele vai oxidar, né? Percebam que essas duas moléculas, a única diferença é que tem um O aqui junto com o hidrogênio, né? O hidrogênio vira uma hidroxila OH, pode esquecer, certo?
Agora, né, um pouco mais a parte legal que eu gosto, as propriedades físicas, né, dos aldeídos. Eles são compostos polares, certo? De força intermolecular do tipo de polo, né? Essa força intermolecular, gente, olha aqui do lado, é a força intermolecular mediana, né? Porque as três principais, a dipolo induzido, de polo e ligação de hidrogênio, certo? Ela é a mediana, né? Ela até que é um pouquinho forte sim, mas perde para ligação de hidrogênio, certo? Acontece em compostos polares, né? Em que a parte mais eletronegativa de uma molécula interage com a menos eletronegativa de outra, certo? Aqui eu deixei como exemplo a molécula do ácido clorídrico, né? O HCl. O cloro, por ser um halogênio, né, ele é muito mais eletronegativo do que o hidrogênio. E ser eletronegativo é você ter mais força para puxar os elétrons para ficar mais perto de você, certo? Em uma ligação covalente, ok? Aqui no caso, dois ametais, uma ligação covalente. Aqui o cloro, gente, está interagindo, né, com o hidrogênio de outra molécula, que é a parte mais eletronegativa, interagindo com a menos eletronegativa, que é em uma força mediana aí. Legal? Aqui, ó, a sua temperatura de ebulição é mais elevada que hidrocarbonetos de mesma massa, mas inferior de álcoois de mesma massa. Ó, outra coisa de força intermolecular aí, hein? Os aldeídos é de polo, certo? É força mediana. Os hidrocarbonetos é de polo induzido, daqui a próxima aula vai ser de hidrocarbonetos, inclusive. É de polo induzido, é uma força fraca, né? Mas inferior de álcoois. Álcoois é a ligação de hidrogênio, é mais forte. Então fica aí uma escadinha, né? Entre hidrocarboneto, aldeído e álcool. Por causa das forças intermoleculares. Ok? E como sempre, né? Aumento na cadeia, diminui sua solubilidade em água. Porque ele ganha mais parte apolar, a água é polar, semelhante dissolve semelhante. Daí ele acaba se solubilizando menos. Ok? Bem legal. Agora, gente, a gente já falou tudo que a gente precisava falar sobre os aldeídos em si. Agora, eu vou dar um exemplo, né? Falar bastante sobre o formaldeído, né? Metanal, metildeído, óxido de metileno, formalina e formol. São vários nomes, né? É porque ele é o aldeído mais simples e o aldeído principal, eu acho, né? Apesar de ter vários conhecidos, eu acho que ele é um dos principais, né? Aí no mundo da química, certo? Ele é esse aldeído aqui que a gente já falou antes, né? O aldeído fórmico, né? Que tem só um carboninho mesmo, né? Nesse caso, o radical vai ser o hidrogênio mesmo, né? E a carbonila aqui. Formulinha H2CO, bem simples mesmo. E aqui os seus usos, ok? Os seus usos industriais, eles compreendem o acabamento têxtil, né? E a produção de resinas que atuam como adesivos em peças automotivas e revestimentos, ok? Na produção de plásticos, fabricação de materiais de construção também, né? E na produção de diversos produtos químicos também, certo? Uma das funções mais únicas, né, do formaldeído é a sua capacidade de inibir a proliferação de micro-organismos. Ou seja, ele é usado em laboratórios, hospitais e funerárias para preservação de material biológico, né, órgãos, pequenos animais, né. Eu não coloquei uma foto disso aqui, né, por motivos óbvios, né. Mas também ele é usado como um desinfetante, certo? Bem interessante. Ah, uma outra função do formaldeído, que eu acho que é uma das principais também, né, dele, é o seu uso em salões de beleza para o alisamento capilar. Porque ele tem um grande poder alisante, né? Já que em altas temperaturas, né, que é o que a chapinha faz, ele se volatiza, ele vira um gás. Como a molécula é pequena, né? Ele tem menos superfície de contato para interagir com outras moléculas. Ele acaba virando um gás mais rápido do que outros compostos maiores, certo? Ele se volatiza e vira um gás e tem o risco de inalação. Mas por que isso é tão ruim, né? Porque ele é perigoso, ele faz problema, problema à saúde. Ele causa, gente, irritações e inflamações, né? Da danificação, né? A queimação do couro cabeludo, certo? Isso pode provocar queda de cabelo, né? E os aplicadores, né? A pessoa que trabalha no salão de beleza, eles estão em constante perigo, né? Porque eles podem acabar inalando esse formaldeído, né? O que ele faz? Também os fechamentos dos brônquios, né? Aqui no pulmão, que é o que ajuda a gente a respirar, né? Faz parte do sistema respiratório. Mas o principal problema, gente, é que ele pode causar câncer após inalação.
Então ele é bem perigoso aí, tem toda essa situação de proibir formaldeído em salão de beleza, né? Porque o pessoal tem que ser consciente de que dá problema, né? E também, né, temos o seu uso exagerado em salão de beleza, né? Que é outro problema aí. A quantidade de formol em um produto permitida pela Anvisa é de 0,2%, ok? Mas vários lugares descumprem essa legislação. Tanto que eu estava lendo lá no meu livro e falou que tem lugares que tem umas amostras, né, que já chegaram a passar de 30 vezes esse valor aqui. Então, realmente o pessoal aí tá brincando com a lei, né? Porque isso aqui é, como é permitido pela Anvisa, isso aqui é lei, né, que é a legislação. Mas ele é muito utilizado por causa do seu custo baixo e o resultado único, certo? E também algumas alternativas que a gente pode usar, né, para substituir o formaldeído é o hidróxido de sódio, né, o tioglicolato de amônio, que é super seguro, e o tioglicolato de AMP, ok? Acabamos aí a aulinha, né? Essa foi mais simples, mais curta, né? Aqui aqui eu deixei as referências que eu usei para fazer essa pesquisa além do meu conhecimento, né, e do livro, certo? Aqui, gente, eu vi bastante sobre os perigos do formaldeído em salão de beleza, aqui nessa reportagem do bem-estar, né, conheço o alisamento ético, né. Ah, é verdade, essas alternativas de substituição, né, a gente chama aí no contexto geral de alisamento ético, certo? E se vocês puderem ver essa reportagem do bem-estar, que se alguém tiver Globoplay, eu recomendo muito, que eu acho bem interessante, que ele fala que o químico, né, ele fala bastante sobre, mais detalhes sobre essas três alternativas aqui. Se você quiser bastante, eu recomendo bastante, ok? E foi isso, gente. Muito obrigado por assistirem essa aulinha, certo? Uma função orgânica que eu não esperava muito, né? Mas eu acho que entregou sua parte de uma forma bem legal. E foi isso. Muito obrigado por assistirem e até a próxima aula sobre hidrocarbonetos. Falou e até mais. Fui.